Fala, turma boa! Está começando mais um Rolling Talks, o seu podcast, onde a gente fala sobre vendas, gestão, negociação, liderança, comunicação, tudo aquilo que vai edificar, que vai engrandecer, que vai tornar a tua carreira cada vez maior. Toda sexta, 19 horas, um novo episódio aqui no canal do Rolling Talks. Às vezes na terça também é verdade, mas todas as sextas, às 19 horas, tem um episódio novo para ti que nos acompanha. Antes de qualquer coisa, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, tu tem uma missão, que é clicar aqui embaixo no inscrever-se. Te inscreve no nosso canal para estar sempre na frente quando sair um novo episódio. Chegar a notificação aí no teu telefone. Tu pode te inscrever seja no celular, seja na televisão, seja no tablet. Tu pode te inscrever aqui no nosso canal do YouTube para estar sempre por dentro e sempre a par das conversas que acontecem aqui no Rolling Talks. Então antes, te inscreve no canal, que pra gente é muito importante. Afinal, há pouco tempo nós ultrapassamos a marca de 20 mil visualizações aqui no YouTube. Então é uma gigante turma boa que está fazendo parte desse canal aqui no YouTube, o que me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Por isso que eu peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que pra gente é muito importante. Além disso, lá no Instagram, @LucasMRolim, eu repito, @LucasMRolim, lá no Instagram, onde a gente publica cortes, pílulas de conhecimento, como eu gosto de dizer, para todo mundo que acompanha aqui o Rolling Talks. Então lá no Instagram existe essa outra maneira de você nos acompanhar e também fazer parte dos conteúdos, onde eu falo um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre as palestras, um pouco sobre os treinamentos, cursos pelo Brasil, mas tem muito do Rolling Talks esperando vocês lá também no Instagram. Sem mais delongas, porque eu já falei demais, deixa eu apresentar o nosso especialista de hoje, que é um grande parceiro, que desde a criação do Rolling Talks eu já imaginava que em algum momento o senhor estaria sentado nesta cadeira de frente para esse microfone. André Assis, seja muito bem-vindo ao Rolling Talks. Me sinto lisonjeado de estar aqui, né? Esse projeto consolidado, eu posso dizer assim já. Até porque eu sou suspeito para falar, mas todo mundo que me conhece sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua pessoa também. Acho que uma coisa não exclui a outra. Mas eu sei também que tudo que tu põe a mão vira sucesso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom, meu querido. Eu que super agradeço a tua presença, né, e poder levar a todo mundo que está nos assistindo através do YouTube, todos aqueles que estão nos ouvindo através do Spotify, um pouco da tua história e de muitas coisas que tu vem agregar para gente no dia de hoje. Andrezão, primeiro ponto que eu queria bater contigo aqui no Rolling Talks é sobre a tua carreira musical. Vamos lá. E sobre como é a vida na música, liderar a si mesmo num mercado tão complexo que é a música. E para quem começou na música gospel, que foi o teu caso. Eu acredito que não só para mim, mas passei quase 30 anos, né, cantando música secular. O início foi realmente... Na época nem se chamava música gospel, chamava música cristã. Isso a gente está falando final da década de 80. Eu tinha 10 anos, como a maioria do músico no nosso país. Vim de uma classe de extrema pobreza e meus pais se converteram, então, para a igreja evangélica, né, para essa fé do cristianismo. E na igreja eu encontrei uma oportunidade de ter acesso a instrumento musical, a ter acesso a tempo de ensaio. Eu podia passar o sábado inteiro lá com o instrumento, que eu não tinha acesso na minha casa. A gente não tinha condição de eu ter um instrumento e muito menos pagar alguém que me ensinasse. Então, a partir do momento que meus pais adquiriram essa fé, eu tive essa oportunidade e fiz um compromisso com Deus de que se ele fosse meu maestro e me ensinasse a tocar um instrumento e a cantar, principalmente cantar, eu cantaria só para ele. E de lá para cá, infelizmente, a vida foi me levando para outros caminhos e eu não tinha ainda me voltado a esse propósito, né? Eu fiquei até uns 14, 15 anos cantando música cristã pelo estado do Rio Grande do Sul já. Na época, eu tinha 12, 13 anos, existiam duas rádios em Porto Alegre que estavam iniciando, né? Uma AM e outra FM. A Rádio Tupi era a Rádio AM e a Rádio Esperança estava entrando no FM na época.
E ali com 12, 13 anos eu comecei a cantar em programas ao vivo e comecei a participar aí no Rio Grande do Sul de alguns eventos do segmento. Mas, aos 15 anos, eu conheci o Rio de Janeiro. E a partir daí me encantei pelos acordes brasileiros, por uma outra linguagem musical, que prestigia principalmente o cartão postal do nosso país, que é o Rio de Janeiro, né? E a partir do momento que eu comecei a viver essa outra linguagem musical, eu me encantei por isso, entendi que não sabia nada daquele universo, comecei a procurar pessoas que pudessem me auxiliar, né, para que eu pudesse aprender. E, na realidade, passei aí sim, mergulhei mais para dentro do samba, mais para dentro do swing, do pagode, da nossa música mesmo, né? Falando em nível de país. E fiquei 25 anos nessa toada, em algumas bandas de pagode, às vezes sozinho, com voz e violão também. Só que muito difícil. Toda vez que tu não tem um trabalho autoral, tu tá repetindo ou replicando um trabalho de alguém. E isso não te traz valor. Valor que eu tô falando, valor de dinheiro mesmo. Então, cachês muito baixos. Eu tive que desenvolver um pouco mais até, estava comentando antes de a gente começar esse papo aqui com os meninos. Estava dizendo, eu tive que desenvolver a parte instrumental um pouco mais para justamente fazer valer a pena aquele cachezinho. Porque senão eu tinha que levar alguém para me acompanhar e aí o cachê virava em nada. Só que a vida da gente, quanto mais idade tu vai adquirindo, tu também vai adquirindo outras responsabilidades. Tu constitui família, tu constitui, né, filhos, enfim. E as tuas prioridades também passam a ser outras, assumir outras responsabilidades. E com banda, principalmente, tu tem que vender uma ideia para conseguir pessoas que acreditem naquele projeto, possam vir a ser teus sócios, porque tu não tem dinheiro para pagar cachê para todo mundo. Tu tem que vender show a preço de nada. Por exemplo, para falar da última banda, né? Que foi, acho que, o projeto assim, que eu fiquei mais inteiro, que chamava Grupo É Diferente. Nós éramos 13 pessoas na equipe com 8 sócios. A gente tocava, abria show do Exalta Samba, por exemplo, por mídia na Rádio Cidade na época. Então, o nome da banda ficava 30 dias rodando, que ia participar do evento do Exalta Samba na rádio, mas a gente não ganhava R$1. Na esperança que os contratantes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, estivessem aqui no Pepe Sound Stage, ou em Pelotas, na Fena Doce, esses eventos aí, para a partir dali prospectar uma venda de show maior, né? Que pudesse cobrir os gastos da banda. Então, quando a banda não tinha show, ou tu não conseguia vender esse show da banda, tu tinha que te virar. Tinha que ir pro barzinho da esquina com teu violão ali, sei lá, ganhar um cachezinho de R$150, R$200, para tentar levar alguma coisa para casa. E essa não é a minha realidade. Essa é a realidade do músico brasileiro. É muito difícil, é um espaço muito competitivo e é onde as pessoas estão buscando seu espaço, buscando um investimento. Mas tu imagina, como tu vai alavancar uma carreira autoral sem um recurso pesado? Tu pega artistas que já estão constituídos, esses caras têm um investimento brutal. Principalmente... Fora a questão da composição. Também, tem diversos compositores que batem na porta do cara com diversos sucessos. E além disso, Lucas... O que torna a vida um pouco mais fácil, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um produtor, na época ele produzia o Alexandre Pires, e ele nos estendeu o convite para ir para São Paulo conhecer os estúdios de gravação e tudo mais. Chegando lá, a gente, aproveitando a estada na cidade, conhecemos alguns outros artistas, dentre eles, eu destaco aqui, se chegar nele, saudade, beijo, Valtinho. Valtinho Jota, compositor de músicas com Alcione, com o Daniel, com Pichote, com Sorriso Maroto, com Belo, enfim. Esse cara acabou nos produzindo,
nós acabamos gravando 3 músicas dele. Hoje ele tem uma carreira em Portugal. E a gente juntou tudo que tinha. O carrinho que eu tinha na época era um Cadete. Eu refinanciei aquele carro para poder pagar os custos dessa produção. Ao final, a gente, todo mundo comemorando num estúdio bonito, assim, lindo que nem esse, tá, gurizada? Ó. Ele chegou e me fez uma pergunta. Pô, Gaúcho, que show esse trabalho, cara. Só me diz uma coisa, quanto é que vocês guardaram agora pra gente divulgar esse trabalho? E eu, como assim? Olha, cara, eu tenho alguns contatos aqui em São Paulo. Pra gente rodar 30 dias aqui, meu, uma rádiozinha assim que a gente vai atingir um certo público no interior aí. Se vocês tiverem uns 30, 40 mil, a gente fica aí por 30 dias numa rádio. Essa é a realidade do músico brasileiro. O que aconteceu? Eu trouxe esse disco pra casa e dei um pra cada amigo. E morri na casa que fiquei com a dívida. Tu entende? Existe toda uma complexidade por trás disso. Com né? certeza. E me diz uma coisa, André, por que depois tu começou... eu disse gospel, né, e depois tu falou que não era nem esse o nome, né, e depois isso mudou, da música cristã. Existem algumas pessoas que chamam de hino hoje em dia, né? E aí a gente está falando aqui do universo de Thales Roberto, né, Gabriela Rocha, o Fernandinho, que talvez seja o mais conhecido dos músicos brasileiros que cantam músicas voltadas a Jesus Cristo, a Deus. Por que depois de começar no gospel, migrar para o samba brasileiro, né, lá no Rio de Janeiro, como tu disse, toda essa questão, claro, você está contando aqui as adversidades por trás da cortina. Sim. Né, que a gente sabe que diversos, talvez a imensa maioria, né, dos músicos brasileiros passam. Qual foi o propósito que tu sentiu no teu coração para tu começar agora novamente um projeto de carreira voltada para Deus? É bem complexo essa resposta, Lucas. Então eu vou ter que dar uma retrocedida ainda na história. Quando eu comecei a frequentar a igreja, era em virtude da conversão dos meus pais, não a minha. Comecei a frequentar e vi uma oportunidade porque me encantei por um instrumento. Mas na realidade um relacionamento com Deus, ou uma conversão, eu nunca tinha tido. E a vida da gente, ela... Acho que assim, a de todos nós, ela tem momentos de altos e baixos. E eu não estou falando nem de situação financeira, não é disso. Estou falando internamente. Chegou um momento em que eu percebi que eu estava me faltando algo. Eu estava sentindo um vazio dentro de mim. Eu podia estar num show lotado, eu podia estar num bar onde as pessoas estavam lá, confraternizando, bebendo, cantando, mas aquilo ali não fazia mais sentido para mim. E isso é forte que eu vou dizer, né? Mas eu me sentia como se na sociedade, hoje, eu fosse apenas alguém que estava alegrando uma festa, quando o meu coração estava triste, quando eu não estava bem. E eu decidi que eu queria conhecer pelo lado de dentro. Nós estamos tratando com pessoas, e aí sou obrigado a te usar como exemplo, pessoas maduras, pessoas vividas. E a gente sabe que onde tiver ser humano vai ter erro. Isso é inerente. Inerente. Então eu não estou falando de uma religiosidade específica. Eu queria mais que isso. É uma fé. Eu queria um relacionamento com Deus. Eu estava precisando de um pai. Estava precisando de um abraço. Estava precisando de alguém que me entendesse, que preenchesse aquele vazio de amor e de carinho que estava me faltando. E aí eu cheguei para minha esposa e disse: olha, eu respeito qualquer posicionamento que tu tiver, mas a herança que a minha mãe, que já partiu, me deixou foi uma fé e eu quero resgatar ela. E isso já tem 10 anos.
que eu não trabalho com música e eu venho buscando esse relacionamento com Deus. E nesse período, a gente sabe que vou colocar assim, todo metal precioso ele precisa ser forjado, e normalmente é forjado no fogo. Imensa maioria das vezes, né? Então, não quero dizer para ninguém aqui que foi fácil. Toda renúncia é difícil. Mas eu precisava me encontrar e preencher esse vazio. E a partir do momento que eu tive um encontro real e pessoal com ele, aí houve conversão. E aí eu entendi um propósito, um legado que vai além do que eu vivo hoje. O que importa é a mensagem que um dia, lá com 10 anos, eu me comprometi que se ele fosse meu maestro, eu iria cantar só para ele. E eu nunca cumpri. E quem me conhece na intimidade sabe que dificilmente eu falto com a minha palavra. Mas sempre é tempo, né, André? Eu acho que independente de qualquer coisa, né? Seja longa jornada, seja dura caminhada, eu acho que quando a gente encontra o propósito, tá tudo certo. Então, assim, eu falei esses tempos sobre isso. Os tempos de Deus são diferentes. É verdade. Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que a gente teria um compromisso, como tu fizeste quando tinha lá 10, 15 anos de idade, né, que se Deus fosse o teu maestro, tu iria cantar para ele. E agora, com quantos anos tá, André? 47. Agora, 37 anos depois da promessa, a profecia se cumpriu. Mas isso não importa. Amém? Não importa. Mas foram 37 anos. Não foram 37 anos perdidos. Foram 37 anos onde foi feita uma escolha de outra forma. Mas porque talvez a maturidade que tu tivesse para levar a voz de Deus ao microfone chegaria aos 37 anos depois. Né? Uma promessa que foi feita com 10 anos, com 47 a profecia começa a se cumprir. Sabe? Então eu acho que dentro de um aspecto geral, os tempos de Deus são os tempos de Deus. Aí a gente precisa, dentro dessa fé absoluta que a gente tem, né? Dentro desse relacionamento com Deus que tu cita aqui, que é de arrepiar, né? Porque é um relacionamento de pai para filho. Né? Eu não preciso de terceiros para conversar com o meu pai, eu e ele, sempre. Tudo que tu traz é carregado de uma energia muito, muito forte. E aí eu vou te perguntar, em cima disso, qual é a sensação do teu coração hoje a ver a profecia se cumprir de uma entrega que tu prometeu com 10 anos de idade e hoje tu está conseguindo colocar nas mãos e nos ouvidos das pessoas? Olha, tu notou que eu respirei fundo. Porque eu sou uma pessoa... Eu posso me definir, tá? O tempo que tu falou aí de 37 anos foi porque eu me defino como uma pessoa muito cética. É difícil para mim crer em coisas ilógicas. Para mim tem que fazer sentido. E eu gosto de ter o controle das coisas. E o que eu estou vivendo com Deus nesse momento é tudo totalmente sobrenatural e eu não tenho controle de nada. Eu vou ser breve. Tudo que eu tenho vivido hoje é através de pessoas que eu jamais imaginei. E ele vem trazendo. Degrauzinho a degrauzinho. É de uma maneira muito simples, mas carregada de verdade. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E veja, o que define esse versículo, a grandeza do versículo é o artigo. Eu sou o caminho. E aí eu percebo a cada movimento. Ontem nós iniciamos as gravações dessas mensagens que para mim são orações que a gente vai estar logo em seguida colocando nas redes sociais. E para mim a felicidade que eu tenho não é nenhum tipo de barganha, não é nenhum tipo de negócio, não é nenhum tipo de business. Eu não estou fazendo isso por isso. Eu estou fazendo isso por um propósito de um legado, de um dom que eu recebi de Deus e que eu quero servir as pessoas com esse dom. Essa é a minha felicidade.
Não sei se eu consegui te responder objetivamente. Conseguiu, sem sombra de dúvida. Eu acho que tu trouxe um ponto em relação ao coração vazio com o show lotado. E assim como tu falou, e sempre que, como te conheço, sei que tu já teve diálogos com o Péricles, já recebeu elogios dele, inclusive, sobre a tua voz, sobre a tua maneira, e como isso passa em determinados momentos da vida de você que está nos assistindo através do YouTube. Diversas vezes a gente se pega, às vezes, num momento crucial da vida, onde temos, talvez, o sucesso financeiro, temos ali um propósito em relação a trabalho que seja extremamente claro, que nos traz uma compensação financeira, mas tudo aquilo que a gente está vivendo não parece nosso. Por mais que tenha todo o nosso esforço, tenha todo o nosso suor, tenha toda a nossa dedicação, talvez aquilo seja algo que não vá, de fato, encher o nosso coração de alegria. E eu acho que tu deixou com maestria e com clareza por que enche o teu coração os trabalhos relacionados a Deus. E o porquê que tu está retomando isso agora e cumprindo uma profecia de 37 anos atrás. É verdade. Eu acho que isso é fundamental. E é importante também aproveitar aqui, Lucas. Eu sei da relevância do podcast e da veracidade do trabalho de vocês também. E também sei que o propósito desse podcast é servir. Sem dúvida. Então, acho que até foi por isso que tu me convidou, por causa da verdade. Então, acho que Jesus está nisso, porque Ele é a verdade. Gostaria de dizer que esse trabalho ele não está sendo vinculado a nenhuma instituição religiosa. Então, o intuito aqui não é falar mal de nenhuma instituição religiosa, mas epigrafar que a gente está tentando fazer algo que é muito difícil, que é conseguir recursos de empresas privadas que tenham essa missão, a missão de transformar vidas. Algumas estão nos abrindo as portas, outras não estão nem lendo o nosso projeto, mas isso faz parte. Porém, aquelas que efetivamente tiverem essa missão como verdade, elas vão se identificar com esse projeto. E aí a gente sabe que a gente está cumprindo o propósito que o Pai colocou para a gente cumprir e fazer, né? Com certeza, está na Bíblia, né? Na vida tereis aflição. Verdade. Então, assim, não vai ser de maneira simples, não vai ser da maneira com que a gente imagina, mas as coisas vão acontecer se esse for o projeto, se essa for a profecia, se esse for a vontade a ser dele, cumprido, né? E a vontade de Deus, com certeza as empresas que vão abrir as portas vão aparecer no caminho de você, seja hoje ou seja amanhã, as coisas vão acontecer. Creio nisso. E tomo posse. Com certeza. E trazendo uma questão para vocês, eu tenho o prazer de trabalhar com o André hoje, lá no escritório. E a vinda do André aqui no Rolling Talks não estava combinada. Não. E hoje pela manhã, quando eu vi o André entrando, algo veio muito forte no meu coração. Há quem chame de Divino Espírito Santo, há quem chame de sensibilidade, há quem chame de sopro, seja lá a maneira pela qual você identifica esse tipo de coisa. Eu senti algo muito forte que deveria convidar o André para estar sentado nessa mesa, na frente desse microfone, falando sobre o projeto que não é teu, não, é dele. É dele. É dele. Essa é a nossa missão. Sempre que eu falo nossa, porque eu creio que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E Deus me deu uma pessoa muito especial, que é meu produtor musical, e hoje é meu sócio nessa nova aventura, vamos dizer assim, ou nessa missão, que não é tão nova, só estava adiada. Acho que missão é a melhor palavra. Que é o Misael, o Lucas Misael. Na realidade, ele tem muita contribuição nesse momento de volta, de resgate de fé. Eu quero aproveitar, Misael, obrigado, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a tua vida e a tua família, porque tu realmente é diferente. Obrigado também, Lucas, por esse espaço aqui contigo. As pessoas, de um modo geral, e até tradicional, né? Quando a pessoa parte desse plano, vamos dizer assim, aí as homenagens chegam, né? Mas em vida, que é quando efetivamente a gente deveria reconhecer, agradecer, as pessoas não fazem isso. E eu gostaria de deixar claro aqui também,
para ti o quanto eu te admiro, o quanto eu aprendi e aprendo contigo. Hoje eu trabalho para um escritório de advocacia, onde eu me encontrei como analista jurídico. Por quê? Porque eu trabalho num projeto que serve pessoas. E quando tu me convidou para ir para essa área, eu te disse, tô feliz, vou trabalhar para minha gente, lembra? Com certeza. Lembro com clareza desse dia. Então, Lucas, eu creio que esse momento da minha vida, ele realmente está muito mais preocupado com aquilo que a gente possa deixar. Acho que eu posso colocar assim, a gente possa deixar. Eu acho que todos os seres humanos, não importa se é mais jovem ou mais velho, a gente está sempre buscando deixar. Né? O Cortella fala algo que eu acho sensacional, acho muito bacana, que é que ele diz que atos de servidão nunca morrem. Uau! Né? Atos de servidão nunca morrem. Eu acho fantástico isso. Né? E ele utiliza justamente dizendo que as pessoas nunca morrem dentro do nosso coração. Absolutamente nunca. Então, assim, uma passagem para outra vida, né, para outro lado, para o encontro com Cristo é uma coisa, mas as pessoas nunca vão morrer dentro dos atos aos quais... E muitas vezes a gente nem lembra. Às vezes é um ato de ajuda que tu teve com uma pessoa aleatória na rua, que tu sentiu de alguma maneira que deveria ajudar aquela pessoa e tu ajudou com 10 reais, 20 reais, ou que tu comprou alguma coisa que ela estava vendendo. E, cara, aquele dia ela chegou em casa, ela se ajoelhou e te botou nas orações. E tu nem sonha, nem imagina, até porque os teus atos de servidão, eles precisam ser genuínos, né? Porque tem algo que tu fala, Andrezão, que eu acho fantástico, é que Deus sabe das tuas intenções. Então, uma coisa é eu ajudar com intenção de recebimento. É claro que a ajuda vai chegar e tá tudo bem em relação a isso. É consequência? A ajuda é consequência. Aquele que busca ajuda talvez esteja sendo agraciado por uma fé absoluta que tem. Mas eu que não genuinamente, não de forma genuína, tive a intenção de ajudar e sim de poder ter uma conta, um boleto com Cristo, certamente não receberei. É que, Lucas, o Jesus ele disse assim, o que a tua mão esquerda faz, a tua mão direita não tem que saber. Há várias interpretações teológicas. É claro que eu estou citando um pedacinho de um versículo, mas o entendimento que eu tenho a partir também disso que estava falando é justamente sobre isso. Conversando com o engenheiro das imagens que filmou ontem as nossas primeiras gravações, ele disse assim para mim, eu vim aqui achando que era por uma coisa. E, na realidade, eu encontrei um outro propósito aqui. Então, quando a gente percebe que a mensagem é muito mais importante que o mensageiro, a gente não faz com essa intenção. Tem até um louvor hoje em dia, se tu me permite. Claro. O louvor diz assim, que na lei de Moisés, se tu fosse pego em determinado erro, determinado pecado, tu era apedrejado. E Jesus, quando ele chegou, ele disse assim, não, na realidade, eu não vim para que a lei não fosse cumprida, eu vim cumprir a lei. Só que outra palavra eu vos digo, eu digo a vocês que se vocês pensarem em cometer esse pecado, vocês já cometeram. Houve uma ampliação aí, né? E é nesse sentido que eu quero falar da intenção do coração. Quando eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, tu teve noção do que Deus tem para tua vida. E a partir disso, tu sabia que atrás de uma mesa tu poderia fazer por um grupo de pessoas.
Mas aqui, onde tu tá hoje, as possibilidades são infinitas. E aquilo que Deus te deu como propósito, e o dom natural que ele deu, que é teu, é inerente, é grudado em ti, isso não tem limite. Porque tu serve a um Deus sem limite. Atemporal. O cuidado que nós temos que ter sempre é a intenção do nosso coração. Porque, como tu bem disseste, a consequência ela vai vir naturalmente. Com certeza. O crescimento ele vai vir em virtude do plantio, ou seja, em virtude da intenção do teu coração. Eu jamais esperava que um engenheiro de imagem ia dizer para mim, encontrei outro propósito aqui. Porque na minha cabeça e na minha lógica, ele foi lá para filmar. Filmar e tirar foto. Tu entende? Mas a partir do momento em que a gente se coloca à disposição de servir com aquilo que a gente recebeu de Deus, aí as possibilidades elas saem do nosso controle e vão para a mão do sobrenatural. E aí quem é que para o Lucas? Quem é que para o Rolling Talks? O que a gente espera é servir, sempre. Né? Dentro da nossa sandália, né? de humildades, é servir. Servir a todos aqueles que nos assistem. Né? E eu sempre começo os episódios agradecendo imensamente a quantidade de visualizações, porque as visualizações que acontecem, para mim, elas me enchem de satisfação, não por ego, mas sim porque a gente está conseguindo chegar. Eu acho que é sobre isso. Porque propósito? Também, todas as obras, elas têm um fim. E está tudo certo em relação a isso. Então, assim, quando Jesus escolhe todos aqueles que vão seguir, ele escolhe com um propósito e está tudo certo. Sim. Porque ele espera de cada qual algo diferente. O que ele esperava de Simão, o que ele esperava de Judas, o que ele esperava de Tiagão, o que ele esperava de João. Cada qual ele esperava algo diferente porque ele tinha obras diferentes em relação a cada um deles. E quando a ideia aqui do podcast desde o início sempre foi levar conhecimento por todos os lugares. Levar conhecimento, compartilhar o pouco que eu consegui de conhecimento nessa jornada, que já fazem 35 anos. E eu digo que fazem 35 anos porque desde o momento que a gente nasce, a gente está aprendendo alguma coisa. Verdade. Mas também compartilhar histórias muito legais de pessoas que se propõem a vir aqui nesse microfone, contar suas histórias, dividir um pouco da sua sabedoria para que todos possam beber de alguma maneira e se embebedar de algo que seja bom, que é de fato o conhecimento de cada um. Então, poxa, tanta gente muito legal já passou aqui por esse microfone e há muito tempo, André, eu sinto a necessidade de trazer pessoas que falem sobre Deus aqui no microfone, divido isso com o Beto já há algum tempo. Então, e dividir isso contigo há um tempo atrás, dividir também com o Michel, que é um grande parceiro meu, por sinal, um grande abraço para o Michel. Tá liberado o abraço? Eu gostaria, no final, calma, tá. Especialmente para você, Xuxa. Mas, enfim, que isso faz com que as pessoas entendam que o seu trabalho é extremamente importante. O trabalho de vendas, o trabalho de gestão, o trabalho de liderança, para ti que trabalha com marketing, para ti que trabalha com comunicação, para vocês que assistiram até agora a maioria dos episódios do Rolling Talks, todos os episódios ou um episódio, tenha certeza que você foi de grande importância para a gente assistindo, mas que não há nenhuma obra sem alicerce. E o nosso alicerce está em Deus. Amém. Na realidade, assim, sobre essa ótica, acho que eu acabei não comentando muito sobre isso, mas fazer a gestão pessoal, se vender como produto, para poder tocar na noite, isso exige, além de muita resiliência, muita disciplina. Porque tu tá exposto a todo momento a tudo que a diversão e a noite te propicia. Mas tu tem que entender que tu estás ali, mas tu não faz parte daquilo ali. Na verdade, tu estás ali para servir as pessoas que saíram para confraternizar, para, enfim, se divertir. Depois, quando tu trabalha com um grupo de pessoas, vender ideia para esse grupo,
e eles efetivamente comprarem e atuarem efetivamente contigo, suportarem contigo, também precisa de uma liderança, não que diga como fazer, mas que esteja junto fazendo. E isso também vai te exigir uma disciplina gigante. E hoje, te dizendo assim, na minha área de atuação, eu espero que isso que eu vou dizer agora sirva para todos que vão ter acesso a esse episódio. Eu vejo que quando a gente consegue efetivamente se envolver com o nosso cliente, ao nível dele perceber a veracidade do quanto a gente se importa com ele, seja em qualquer nicho, aí efetivamente a gente consegue não só fazer um bom negócio, mas entrar na vida dele para um segundo, para um terceiro, para um quarto. Tu virou uma referência para esse cliente. Acho que fica difícil eu falar esse tipo de coisa, Lucas, porque tu é o recorde, né, que eu conheço de gente dentro do escritório de tanto contrato que tu já levou e de indicações e tudo mais. Mas isso eu aprendi contigo e eu não tenho vaidade. E acredito que dentro do que eu te disse, te render homenagens em vida, era algo que eu gostaria de deixar registrado no teu podcast aqui. Quanto tu agregou na minha vida nesse sentido, de entender que mesmo profissionalmente, em um negócio onde envolve dinheiro, a gente sempre vai estar lidando com um ser humano. E Com quando a certeza, gente, né, gente. é sobre isso. Então, o objetivo final é esse. Tem alguns clientes de outros estados que eu costumo dizer para eles assim, olha, quando der um dinheirinho a mais, tu manda uma aérea pro Negrão aqui, que eu vou aí comer um churrasco contigo. Oh, não preciso te dizer qual é o resultado, contrato fechado, né? As coisas acontecem. Mas as coisas acontecem porque Deus sabe das suas intenções. Ah, exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que quando a gente tem Deus como propósito, as coisas vão acontecer. Né? E algo que eu levo como lema para mim, e sempre comento isso, que nas minhas preces de manhã, e isso aconteceu por muitos anos muitos anos mesmo da minha vida, eu não sei precisar, foram nos 5 anos, 6 anos, eu não sei precisar, onde eu atuava na linha diferente, eu sempre acordava, fazia minha oração da manhã, minha oração da gratidão, né, que é algo meu. Tenho certeza que você certamente também tem a sua maneira de agradecer, mas eu sempre nomeei isso como a minha prece da manhã, minha oração da gratidão, e logo a minha oração da gratidão sempre vinha a seguinte frase para mim: Pai, coloca no meu caminho todos aqueles que tu acha que precisam da minha ajuda, ninguém a mais e ninguém a menos. Aqueles que têm que cruzar comigo, eu tenho certeza que é porque tu colocou no meu caminho. Uau, isso é forte. Porque isso faz com que todo mundo que vem ali, eu tenho certeza que tem um propósito, porque se não tiver, ele não vai deixar cruzar. Uau, isso é fé também. Então, assim, a gente precisa, cara, se apegar, precisa ter fé, precisa mais do que qualquer coisa acreditar em Deus e fazer com que essa vida, não só dentro do nosso trabalho do profissional, esteja em cima de um alicerce forte. Então não há riqueza que nunca acabe se ela não tiver o alicerce em Deus. Não há saúde que nunca acabe se ela não tiver um alicerce em Deus. Não há boa vontade que nunca acabe se ela não tiver o alicerce em Deus. Porque tudo que é material pode acabar, mas tudo aquilo que está dentro de nós só tende a crescer, sempre. Existe um grande teólogo, posso dizer, bem conhecido no país, se chama Rodrigo Silva, ele é um teólogo adventista e ele é arqueólogo também. E ele faz uma analogia que eu achei muito interessante. Ele diz: um peixe não pode viver fora da água. Assim é a vida do homem. O homem quer vir para a areia, né? Só que ele não entende que a vida dele é dentro da água, no oceano, porque fora de Deus não existe vida. Faz sentido. E eu acho interessante. Jesus disse, tu falou sobre a casa.
que é bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa sob a rocha. Porque aí veio a tormenta, enfim, né? Ele descreve as parábolas, né? Da casa na rocha e a casa na areia. Então, Lucas, em todo momento nesse episódio, eu creio que a gente fala, sim, sobre a nossa vida, sobre o nosso negócio, sobre o nosso propósito, mas a gente acaba fundamentando o episódio na figura central do nosso Pai, do nosso Criador. E quando tu te referes às tuas preces, às tuas orações, eu te falo exatamente aquilo que o Mestre nos ensinou, o que Jesus ensinou. Fala com o teu Pai em secreto. Essa eu gostaria de deixar também para todo mundo que está ouvindo. Você quer exercer uma fé genuína? E eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Entra na porta do teu quarto, fecha ela e conversa com o teu Pai em segredo. Porque quando ele te responder, nem teu filho, nem a tua esposa, e nem o melhor amigo que você tenha, não vai saber. Mas você vai saber que foi ele que te respondeu. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Esse, para mim, é o meu maior milagre. É o relacionamento. Relacionamento é absolutamente tudo. Né? No fim das contas, a gente vai sempre sobrevoar diversas áreas da vida para saber que as boas relações e a boa comunicação, elas são o que norteia. Né? Porque a gente precisa saber pedir. E, ao mesmo tempo, não só pedir, saber reconhecer as ajudas que recebe. Né? Todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu aquela parábola, né? Que o rapaz está no oceano se afogando, passa um navio e o navio pergunta, precisa de ajuda? E o rapaz no oceano diz, Deus vai me salvar. Não precisa, Deus vai me salvar. Passa outro navio e a cena se repete, precisa de ajuda? Não precisa, Deus vai me salvar. E aí, quando ele chega, né, do outro lado, poxa, Deus, achei que tu ia me salvar, mas eu mandei 2 navios, meu parceiro. Eu fiz a minha parte e as coisas não aconteceram. Mas, enfim, dentro de toda essa questão... Andrezão, os guris me avisaram aqui que já bateu 40 minutos. Eu poderia... Mas eu nem vi. A gente não vê. Para falar sobre Deus, eu tenho certeza que não haveriam episódios suficientes para falar da importância de Deus na vida de cada um de nós. É verdade. Mas eu quero que, através desse microfone, tu nos conte onde é que a gente vai encontrar o teu projeto novo que fala sobre Deus e quando ele starta de fato. Eu preciso tratar com muita honestidade isso. A gente está definindo, como eu disse. Tudo é um passo. Então, a equipe que está fazendo as primeiras gravações, a gente finalizou ontem as imagens e os áudios. Agora a gente precisa editar isso, tudo mais. Nós vamos montar um novo perfil de Instagram. Nós vamos estar presentes no Spotify também. Vamos estar presentes no TikTok e no YouTube. Então, assim, eu não posso precisar uma data nesse momento. Mas eu posso dizer que essas primeiras audições vão estar disponíveis em outubro. E eu vou estar divulgando na minha rede social pessoal, num primeiro momento, até a gente migrar para a rede social que vai ser voltada só para isso, né? Falando de Instagram, principalmente, né? E do canal de YouTube que a gente também tá montando. Se eu puder deixar aqui a minha rede social. Mas, por favor. @cantorassis. Lá, não só as audições, nem os vídeos, mas também as informações desse episódio estarão lá, porque eu tô me sentindo muito importante hoje. E me acompanha por lá, que lá eu vou estar divulgando tudo que vai acontecer. Cantor Assis com 2 S, né, gente? Assis com 2 S, por favor. Exatamente. Lá no Instagram. Olha, Lucas, eu até perguntei, né, se por acaso o Alan tinha um violão aí, porque eu gostaria de encerrar cantando. Não sei se é esse o momento. Nós estamos chegando mesmo. Já podemos chegar nesse momento. Então eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. E eu vou dar o meu recado final antes de deixar que tu conclua. E eu acho que cantar, né, seria uma ousadia da minha parte escolher a música. Né? Embora eu tenha várias aqui que eu poderia escolher. Né? Mas eu vou deixar que o teu coração ministre
a música que tenha que ser. E vou fazer essa inversão contigo hoje. Vou deixar tu concluir após o meu recado final. Então eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que assistiram o episódio de hoje com o André Assis. @cantorassis no Instagram, o homem que através da sua voz leva a palavra de Deus. Então não esqueçam de seguir o André, assim como eu peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, e façam isso agora, se não fizeram ainda, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, sigam o André nas redes sociais, @cantorassis, um cara fantástico que eu tive o prazer e tenho o prazer de conhecer e conviver, e é alguém que tem um trabalho muito lindo, com um propósito muito lindo, e eu tenho certeza que Deus vai edificar o trabalho dele, assim como edifica o trabalho de todos vocês que nos assistem toda semana, que olham os episódios, que comentam no Instagram, que comentam no YouTube, que fazem questão de dizer o quanto o Rolling Talks está servindo vocês, porque essa é a nossa função. Para ti que acompanhou o episódio de hoje, era algo que há muito tempo eu queria fazer, que era trazer Deus a esse microfone, por mais que eu, Lucas Rolim, cristão, como está lá no meu Instagram, sinta que Deus está presente aqui desde o episódio 1, com o Sandro Kuchenborger e com o Vitor Dávila, passando por Carol Mocinho, passando por Diego Cândido, passando por Cláudio Bittencourt, por Roberta Bertoy, pelo Guilherme Ramos, pelo Guto Rocha, pelo Rafa Martins, pela Cíntia, pelo Mário Bini, pelo Roberto da Lídia, todo mundo que esteve aqui no Rolling Talks, dividindo as suas experiências, conversando com a gente. Matheus Basso, que tem um novo projeto incrível também de dropship, passou aqui, conversou com a gente, excelentes profissionais que vieram edificar. Eu tenho certeza que Deus esteve presente em todas as conversas, mas hoje de maneira clara na voz do André. Então, para ti que nos assistiu, tenha fé. Eu não sei a batalha que tu está passando na tua vida, eu não sei a dificuldade que tu está passando na tua vida, e também não sei se tu está vivendo um excelente momento. Mas independente de qualquer coisa, tenha Deus no coração de vocês, levem a palavra de Deus para dentro de vocês, se puderem, façam estudos bíblicos, porque isso edifica muito a fé e edifica muito o que vocês levam dentro do coração de vocês. Se existe um relacionamento que dá certo, é o relacionamento com Deus. Nunca percam isso do prumo principal, porque isso faz com que a intenção de vocês esteja sempre com o coração livre. E se o teu coração está livre, ele está junto com Deus, e tenha certeza que nada e nem ninguém vai parar o teu caminho. E aí, Andrezão, Uau. A partir de agora é tudo contigo. Pode mandar um abraço? Por favor. Então, gostaria de mandar um abraço pro pessoal da Dobem Imóveis. Tem que agradecer os homens, né? Por favor. E o pessoal lá das Doces Abençoados, meu irmão Edgar, Dona Ivone, toda aquela família maravilhosa. Obrigado por tudo, gente. Está sendo possível porque vocês acreditaram. Vamos de novo? Dobem Imóveis. Dobem Imóveis e Doces Abençoados. Por favor. Então, um enorme abraço para essa turma aí que tá... Um beijo para minha esposa e para o meu filho, Andrei, e minha esposa Cristiane. Essa música é do cantor Álvaro Tito. Ela é da década de 80. É para mim, um dos maiores intérpretes da música cristã no Brasil. E eu vou tentar fazer a capela, né? Mas vamos lá. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa um coração, confidência que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida é um palco, representa o seu papel. Bate um coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com o teu eu, nem consegue te amar.
Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o amigo, Ele é o fiel abrigo. Amém? Amém. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, parceiro. Deus te abençoe. Foi top.